nossos sentidos mais importantes é a visão, a capacidade de enxergar cores e formas. Para ter uma noção de como a visão é fundamental em nossa vida, basta saber que mais da metade das informações que a gente recebe no dia a dia são obtidas através dela. Bom, só por aí já fica fácil perceber o quanto é importante cuidar da saúde dos nossos olhos. Afinal de contas, é através deles que nós podemos enxergar e aproveitar tudo o que a visão tem a nos oferecer. No programa de hoje, vamos conhecer os cuidados básicos que precisamos tomar em relação aos olhos. Vamos ver também como prevenir e cuidar de alguns acidentes oculares. E saber o que podemos fazer para que a visão funcione sempre da melhor maneira. O que chamamos de visão é a capacidade que o olho tem de perceber o que nos cerca. Essa capacidade depende do funcionamento conjunto do nosso sistema visual, responsável por captar as imagens, e do cérebro, responsável por interpretá-las. Se alguma coisa de errado acontecer numa dessas duas fases, a gente começa a perder a capacidade de enxergar as coisas direito. Por isso é tão importante cuidar do que está ao nosso alcance, no caso, os nossos olhos. Mas antes de falar desses cuidados, vamos ver como é que os olhos e o cérebro trabalham em conjunto para que a gente possa enxergar. A nossa capacidade de ver depende da entrada de luz de um determinado ambiente em nossos olhos. Os raios de luz emitidos ou refletidos por um objeto entram nos olhos e são projetados bem menores do que são na realidade e de cabeça para baixo, na retina. A retina, por sua vez, envia essa informação ao cérebro, que recebe os impulsos nervosos e se encarrega de interpretá-los. Falando assim, pode parecer que esse processo demora um tempão. Mas, na verdade, o sistema visual e o cérebro trabalham tão rapidamente que a gente é capaz de ver uma imagem quase no mesmo momento em que ela é captada pelos nossos olhos. Mas para que tudo corra bem e a gente possa enxergar, é preciso tomar alguns cuidados com os olhos desde a hora em que a gente nasce. Você pode citar alguns desses cuidados? Higiene, né, principalmente, e sempre a oftalmologia. Ter uma postura adequada para ler. É uma boa alimentação. A gente tem que ter todos os cuidados possíveis, né? Não é exagero falar que desde a hora que a gente nasce, nossos olhos precisam de um cuidado especial. Logo que o bebê sai da barriga da mãe, já é pingada uma gota de colírio de nitrato de prata a 1% em cada um dos olhos. Isso serve para prevenir uma doença chamada oftalmia gonocócica, que pode inclusive causar a cegueira. Além de pingar esse colírio, o profissional de saúde que acompanhou o nascimento também precisa observar atentamente o tamanho, o brilho, a coloração e a transparência dos olhos do bebê. Isso é muito importante porque esse exame é capaz de identificar várias doenças. E quanto mais cedo essas doenças são tratadas, menos complicações elas podem provocar. Uma das coisas que ajudam a prevenir problemas de visão é a vacinação. As datas de vacinas, principalmente nos primeiros anos de vida, precisam ser obedecidas para evitar as doenças infecciosas, como o sarampo e a rubéola, que podem provocar problemas de visão. Outra medida que ajuda a desenvolver o sistema visual é a alimentação rica em nutrientes. No caso do bebê, o aleitamento materno. Uma boa alimentação é fundamental para toda a nossa saúde. E alimentos ricos em vitaminas, principalmente em vitamina A, como o fígado, a cenoura, a abóbora, o brócolis e o espinafre, são excelentes para a visão. Eles podem, inclusive, evitar um problema que atinge os olhos, conhecido como cegueira noturna, que é a dificuldade que algumas pessoas têm de enxergar em ambientes mal iluminados. Quando a criança é muito pequena, ela precisa de alguém que ajude a descobrir um eventual problema de visão. Sozinha ela não pode saber se enxerga direito. Mas então, como descobrir alguma alteração na visão? Quem explica pra gente é um especialista no assunto. Uma criança de baixa idade não é capaz de, sozinha, apresentar queixas com relação aos seus olhos ou à sua visão. Cabe, portanto, aos adultos que cuidam da criança, aos pais, à babá, à professora na escola, observar se existe algum indicativo, algum indício de problema nos seus olhos. Os pais devem observar a reação das crianças quando elas interagem com o meio ambiente, seja com os brinquedos, seja com as luzes, seja com os próprios adultos. Por exemplo, um sorriso, acompanhar um brinquedo, acompanhar uma luz. Os adultos devem observar também se existem alterações mais evidentes nos olhos, como, por exemplo, um olho de tamanho diferente do outro, um olho mais fechado que o outro, olhos vermelhos,
olhos lacrimejando, em resumo, reações ou alterações nos olhos que possam indicar algum problema visual ou algum problema nos olhos. E no caso de crianças mais velhas, doutor, como que os pais podem perceber alguma alteração na visão dessas crianças? As crianças mais velhas, acima de 3 ou 4 anos de idade, muitas vezes já são capazes de relatar ou de apresentar queixas aos adultos. Entretanto, é importante também que se observe a reação das crianças na sua vida normal, a interação das crianças com o seu meio. Se elas se aproximam muito da televisão, se elas esbarram ou trombam na mesa, se elas derrubam um copo sem motivo. Em resumo, se existe algum indicativo de que elas possam ter algum problema de vista. Independente disso, os adultos devem sempre levar as crianças para um exame oftalmológico completo entre 3 e 5 anos de idade, porque alguns problemas de vista, eles são difíceis de ser detectados pela criança ou mesmo pelo adulto. Quanto mais cedo for identificado o problema de visão, mais fácil e eficaz será o tratamento. De qualquer modo, o ideal é que todas as crianças façam um teste de visão antes mesmo de entrar para a escola para ver se apresentam algum problema. Por conta própria é que ela não vai conseguir descobrir, já que não sabe exatamente como deveria enxergar ou como enxerga quem tem uma visão normal. Na escola, os professores também devem ficar atentos. Se algum aluno apresentar vermelhidão nos olhos depois das aulas, lacrimejar durante a leitura de um texto, afastar ou aproximar o livro dos olhos durante a leitura, apresentar cansaço ou desinteresse, ter dores de cabeça ou se trocar letras durante a leitura, é bom avisar os pais. Outra coisa importante é a higiene. Há 3 cuidados básicos que precisam ser sempre lembrados. O primeiro é manter os olhos e as mãos sempre limpas. O segundo é não ficar esfregando os olhos para evitar irritações ou infecções. E por último, usar sempre toalhas e lenços próprios para evitar a transmissão de algumas doenças. Esses cuidados valem para todo mundo, não importa a idade. Quem cuida da higiene do corpo também cuida da saúde dos olhos. Todas as mulheres nesta sala sabem muito bem a importância de cuidar do corpo e da higiene para ter uma visão saudável. E todas têm um motivo a mais para saber disso. É que elas estão grávidas. E nesta reunião de pré-natal, elas estão aprendendo que durante a gestação é preciso tomar alguns cuidados específicos para que a criança nasça com a visão perfeita. Não é isso, doutor? Sim, o pré-natal é importantíssimo para se fazer o acompanhamento da gestante e assim a gente poder fazer exames laboratoriais que vão detectar doenças como toxoplasmose e sífilis, que são tratáveis durante a gestação, evitando que haja doenças oculares na criança. Além do mais, a gente fazendo o acompanhamento pré-natal pode evitar que haja infecções ginecológicas na mãe que venham a trazer conjuntivite e outras infecções na criança. E as gestantes de risco, por exemplo, as hipertensas ou diabéticas, elas precisam tomar algum cuidado especial com os olhos durante a gravidez? Sim, é muito importante que as gestantes de risco façam um acompanhamento e exame ocular de rotina para que se possa detectar a existência de hemorragia intraocular ou mesmo descolamento de retina, que podem levar à cegueira, mas se descobertos a tempo podem ser tratados. Eu aprendi que é muito importante fazer exame durante a gravidez, né, para ver se tem alguma doença. Eu aprendi que é importante para a grávida ficar longe, né, manter afastado de pessoas que tenham conjuntivite. Eu acho muito importante começar o pré-natal a partir do 1º mês para a criança nascer forte, saudável, sem nenhum problema. Mas não são só as crianças e as mulheres grávidas que precisam prestar atenção à saúde dos olhos. Todo mundo, homens e mulheres de todas as idades, têm de se cuidar. De tempos em tempos, é bom fazer um exame dos olhos que inclua uma avaliação de fundo de olho e a medida da pressão ocular. Esta é a maneira de fazer o diagnóstico precoce do glaucoma, que é uma das mais importantes causas de cegueira no mundo. Já as pessoas que têm diabetes e pressão alta devem fazer consultas de rotina com o oftalmologista para identificar qualquer alteração a tempo de ser tratada. A terceira idade é o período da vida em que problemas de visão e de cegueira se tornam mais frequentes. O próprio envelhecimento e a acentuação de doenças como a hipertensão e a diabetes, que atingem os órgãos da visão, são as principais causas desses problemas. Por isso, os idosos precisam consultar o oftalmologista com mais frequência. Alguns problemas oftalmológicos são mais comuns na pessoa mais velha, particularmente a catarata, o glaucoma e alterações retinianas, especialmente a maculopatia relacionada à idade. Por esse motivo é importante que depois de uma certa idade, exames oftalmológicos frequentes sejam feitos, por exemplo, a cada 1 ou 2 anos,
ou mesmo em períodos mais curtos, dependendo da presença de alguma doença, como por exemplo o diabetes. Entretanto, o envelhecimento, ele ocorre normalmente com uma excelente visão. Não deve ser considerado como natural a perda ou a piora da visão com o envelhecimento. Muitos dos problemas que levam à baixa de visão são recuperáveis, são tratáveis, sendo mais comum a catarata. Fique de olho aberto. Em qualquer idade, sempre é importante tomar todos os cuidados para evitar os problemas oculares. Qualquer sinal diferente, procure um serviço de saúde. Outro cuidado que todas as pessoas precisam tomar com os olhos é em relação aos acidentes. Eles podem acontecer em qualquer lugar. Em casa, no trânsito, na escola, no trabalho ou mesmo na hora da diversão. Mas ao contrário do que muita gente pensa, esses acidentes têm muito pouco ou quase nada a ver com sorte ou azar. Na verdade, eles podem ser evitados ou pelo menos reduzidos. Mas para isso, é preciso tomar alguns cuidados. As substâncias químicas, inflamáveis e os medicamentos devem ser guardados fora do alcance das crianças. O mesmo deve acontecer com objetos que têm ponta ou que cortam, como as facas e as tesouras. Brinquedos que podem ser perigosos, como estilingue, dardo ou flecha, devem ser evitados. Também não é bom deixar a criança perto do fogão quando ele estiver sendo usado. No carro, o lugar das crianças é sempre o banco de trás e com cinto de segurança. Aliás, o cinto de segurança é uma proteção que vale para todo mundo. No trabalho, dependendo da função, é preciso usar óculos de segurança. E é bom evitar esportes violentos ou brincadeiras que podem machucar. Para quem precisa de óculos, o melhor é usar lentes endurecidas. Esses são alguns exemplos que podem dar uma ideia dos cuidados necessários para evitar acidentes com os olhos. Mas se por acaso eles acontecerem, é importante saber o que fazer. Em qualquer acidente, por mais simples que pareça, a primeira providência é fazer uma análise rápida para verificar se aconteceu alguma lesão ou se entrou algum corpo estranho no olho. No caso dos acidentes causados por produtos químicos, a primeira providência é lavar bem os olhos com água corrente. Se houver lesão, presença ou sensação de um corpo estranho, dor aguda ou dificuldade visual, a pessoa deve ser levada ao oftalmologista o mais rapidamente possível. Acidentes podem ser evitados se a gente tomar os cuidados necessários. Aliás, cuidado também é essencial para evitar os problemas que vão se acumulando com o passar do tempo. Cuidado com a higiene, com a alimentação, com as vacinas. Tudo isso ajuda na prevenção de doenças, inclusive dos olhos. O programa de hoje está terminando, mas os cuidados com a saúde continuam sempre. Até a próxima e viva legal! Para maiores informações sobre este assunto, Disque Saúde. Fone 0800 61 1997. A ligação é grátis. Na internet, procure o endereço www.saude.gov.br. Clique primeiro o item Programas e Projetos e depois o item Educação em Saúde. Ali você vai encontrar o texto de apoio a este programa. Viva Legal conta com o apoio do Ministério da Saúde.